vou trabalhar com você os 3 propósitos estabelecidos neste livro. O primeiro propósito que ele vai trabalhar nesse livro é sobre a justificação. Então, ele vai introduzir no capítulo 3, versículo de número 4, ele vai dizer, segunda parte, para seres justificados nas suas palavras e venha vencer quando fores julgado. Olha a questão do julgamento. Então, aí vem a questão do julgamento. Mas na questão do julgamento, aí o apóstolo vai apresentar um princípio maravilhoso, que é a justificação. E olha, justificação é a libertação das penalidades do pecado. Entendeu? Vou repetir para você. Justificação é a libertação das penalidades do pecado. Então, ele vai trabalhar todo este capítulo 4 e capítulo 5, ele vai trabalhando com essa questão da justificação. Ele vai trabalhar assim, justificados, pois mediante a fé temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a libertação das penalidades do pecado. Então, logo no tribunal, eu tenho uma acusação que todos pecaram. Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter a forma de encontrar esta libertação. Ou seja, a libertação ela vem por meio desta justificação. É o que o versículo está dando. Temos por eles salvos da ira. Olha que maravilhoso. Então, todos pecaram, mas agora todos têm uma forma de serem justificados diante de Deus. Justificados como? Perante o sangue de Jesus Cristo, que ele vai dizer, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a graça e a reconciliação. O princípio é justificação. Quais são esses aspectos? Qual é o aspecto da justificação? Da onde se fundamenta a justificação? Ele vai dizer que a justificação é só mediante a fé em Jesus Cristo por meio da graça. Isso vai ficar muito claro. Aí ele vai pegar alguns passagens do Antigo Testamento para provar que a justificação não é por meio de obras ou por meio de cumprir as obras da lei. Então, ele vai dizer que a circuncisão não tem valor nenhum porque a justificação não está exatamente no sinal. Que ele vai dizer que a circuncisão é um selo, é um sinal. Ele vai dizer que o Abraão, no passado, ele foi justificado não pelas obras da lei, por cumprir a lei, mas ele vai dizer que Abraão foi justificado exatamente por crer, simplesmente isso. No livro da carta aos Romanos, quando você lê crer e quando você lê fé, é quase que sinônimos, quase não, são sinônimos um do outro. Então, Abraão creu e isso foi imputado como justiça para ele. Então, Abraão foi justificado não por ter sido circuncidado na carne, mas Abraão foi justificado porque ele creu em Deus na sua promessa. Então, o aspecto da justificação, ela se baseia única e exclusivamente no amor de Deus. E que muitos hoje ainda não entendem. Então, Deus justifica hoje por amor. Deus justifica hoje com esta morte substitutiva do próprio Jesus em nosso lugar. Então, por isso, a justificação. Ele vai trazer um outro fato muito interessante sobre essa justiça de Deus, porque cada um de nós podemos ter um conceito diferenciado de justiça.
na verdade? Mas a justiça de Deus, ela traz com base no amor, com base na promessa que o próprio Deus fez para Abraão. Quer ver? Ele vai pegar Davi e vai dizer o seguinte: bem-aventurado aqueles que não são imputados pecado nele. Então, a questão aqui é da justificação, e Davi Paulo pega Davi e traz que a justificação é em relação à fé, a crer, e não simplesmente no cumprir ou obedecer às obras da lei. Outro elemento que ele vai usar muito, e que é uma discussão muito grande, é sobre o Adão e Jesus Cristo. Quando nós estudamos esse aspecto da justificação, você entende que a justificação, aí ele traz o elemento, ou seja, uma tipologia de Adão e de Jesus. Mas, olha, não esqueça do tribunal, Se todos pecaram, a única forma, porque pecou, morte, não tem como outro julgamento. Então, o salário do pecado é morte. Então, não tem justificação. Então, tem morte. Então, em morte, acabou. Não é? Agora, ele traz assim, por um só homem. Então, ele está trazendo um exemplo, por um só homem. Porque a discussão é o pecado original. Eu tenho o pecado original, não tenho o pecado original. Muitos judeus acreditam que não existe esse pecado original, porque uma criança só pode ser considerada responsável por ele depois dos 12, 13 anos. Então, o exemplo aqui, dado aqui, é trazendo que por um só homem, por um só Adão veio todo o pecado para o homem, assim por um só ato de justiça. É bem interessante entendermos isso que está escrito na palavra. Por um só ato de justiça veio através de Jesus a justificação. Então, somos e no futuro também seremos justificados só a partir de Jesus Cristo. No tribunal, você tem um juiz, você tem aquele acusador, ou seja, aquele que denuncia, e você tem um advogado de defesa. Depois, para você ter uma sentença. Então, qual foi a acusação que foi dada? Todos pecaram. Mas vem o advogado de defesa e diz o seguinte: não, existe um meio, existe a justificação. E é a partir de Jesus Cristo e é por graça. Aí, o livro não vai ficar só na questão da justificação. O livro vai trabalhar também com outro princípio. Vou recordar para você. Libertação seria você ser livre das penalidades do pecado. Aí depois ele vai trabalhar com um outro princípio no livro chamado santificação. Então, se justificação é a libertação das penalidades do pecado, santificação é libertos do poder do pecado. Então, agora ele vai trabalhar com essa questão da santificação, do poder que o pecado vai exercer sobre os crentes na cidade de Roma. Agora, volta no histórico e pensa no histórico que a igreja era governada, porque nós não sabemos quem realmente fundou a igreja em Roma. Nós acreditamos, por ser Roma um centro muito grande, então muitos dos cristãos, muitos daqueles que se converteram até no próprio Pentecoste, está lá em Atos 2:10, e muitos daqueles foram para Roma. Muitos nós acreditamos que aceitam Jesus nessas viagens e vão para Roma. Só que, como eu citei logo no início, acredita-se que tinha 50 mil judeus. Tinham de 2 a 3 cemitérios só para judeu. Dado a importância que era Roma nessa época. Agora sai um edito e todo mundo tem que sair. Todos os judeus têm que sair.
Morre quem fez o edito, o povo volta. Como que a igreja está? Governada agora simplesmente pelos gentios. Então, aí o apóstolo vai trazer algo que é outra analogia maravilhosa, que é a analogia do casamento. Ou seja, a pessoa só está presa, e ele vai citar no capítulo 7, ele vai dizer, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Então, a proposta agora que na santificação o pecado já não mais existe. Então, a mesma apresentação que Paulo tem no início, dizendo que ele é servo, ele é escravo, ele diz agora que agora você usa o seu corpo não mais para as concupiscências da carne, não usa mais para o pecado o teu corpo, mas agora enche do Espírito Santo. É esta a proposta da santificação e ele vai trabalhar ainda por sermos justificados, nós deveremos continuar ainda pecando? Ele falou assim, de forma nenhuma. Então ele trabalha com a santificação. E a santificação nada mais é que agora não existe mais poder do pecado sobre aqueles que aceitam Jesus e têm convicção da sua fé em Jesus. Dentro da santificação, nós temos a grande discussão que é no capítulo 8, a partir do versículo 29, que é a questão da predestinação, da eleição. Nós estamos disponibilizando para você os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do armínio. Nós não vamos entrar aqui, até porque a palavra não tem, nós como escola, nós não temos nenhuma defesa entre Calvino e nem de Armínio. Mas nós vamos disponibilizar para você, dentro desta aula, um material dos 5 pontos do calvinismo, mais uns 5 pontos do armínio. Ou seja, o que eles entram em contradição um com o outro. Mas eu só gostaria de chamar a atenção de que essa discussão não vem com Calvino e com Armínio. A mesma forma que Calvino pensava, o Agostinho também pensava. A mesma forma que Armínio pensava, outros também que eram contrários a Agostinho também pensavam. Então, essa questão da predestinação, ele está colocando os verbos aqui, predestinou. Predestinou. Então significa que ele predestinou no passado, no presente e no futuro. Ele predestinou lá no passado. Ele diz mais ainda, além de predestinou, ele justificou. Além de justificar, ele glorificou. Então, estudar predestinação é desde 300, do ano 300 depois de Cristo. Então, já existe essa discussão em relação à predestinação. E você tire as suas conclusões. Se você se você pende mais para o lado de Agostinho, ou você pende mais para o lado de Armínio, ou você pende mais para o lado de Calvino, ou não. Mas você vai tirar as suas próprias conclusões em relação à questão da predestinação, à questão da eleição. Mas uma coisa eu gostaria de chamar a sua atenção. Deus nos chamou para termos uma vida santa. Santa. Então, isto é a nossa santificação. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor.
Primeiro ato do tribunal, o pecado, todos pecaram. Segundo ato do tribunal é a justiça de Deus. Vai ser feita justiça. Justiça onde? Através de Jesus Cristo. Agora nós temos o segundo passo, dentro desse, o terceiro passo, na verdade, né, que é a chamada santificação.